Então, essas personalidades, elas geram todo esse caos e sofrimento. São o que nós chamamos de personalidades erráticas e dramáticas. Você viver num relacionamento como esse é uma montanha-russa de emoções, e essa montanha-russa de emoções vai causando muita dor, muito sofrimento para a vítima, que às vezes nem compreende o que está acontecendo. E muitas vezes acaba assumindo para si a culpa de determinadas situações, acaba assumindo para si o peso de que não há harmonia dentro da relação e acaba se sentindo culpado por todos os acontecimentos. Então, isso é você se relacionar com uma personalidade narcisista, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Lembrando que a gente não deve sair diagnosticando as pessoas, porque tem pessoas que são abusivas, mas não têm o transtorno. Ter o transtorno, né, exige um acompanhamento muito sério, é muito complexo. A gente não pode sair dizendo que a pessoa é narcisista só porque ela tem comportamentos narcísicos. Mas é claro que tem pessoas que têm tantos comportamentos narcísicos, a funcionamento das relações interpessoais dessas pessoas envolvem tanto esse comportamento narcísico que não tem como não dizer que a pessoa é narcísica. Então, às vezes é bom mesmo você se afastar, porque uma das recomendações dos profissionais da área de saúde, não sou eu que estou falando, às vezes eu falo isso, tem gente que fica brava, fala, nossa, que absurdo, todo mundo merece uma chance de tratamento. Merece, sim. Queremos muito que um dia seja descoberto através da neurociência uma cura para isso, mas no momento não há. Enquanto isso, tem pessoas adoecendo, tem pessoas enlouquecendo, tem pessoas morrendo. Os relacionamentos abusivos envolvem aí situações de tirar aí a vida de outras pessoas e pessoas tirando a própria vida, e é muito triste se a gente começa a analisar o que tudo isso ocasiona, tá? Então, essas personalidades, elas são erráticas e dramáticas, e o título da live, Relacionamento Abusivo com Narcisistas / Psicopata. Eu coloquei esse / psicopata, porque na verdade o termo não é psicopata, é transtorno de personalidade antissocial. Psicopata é um termo mais comum, a gente coloca no título, porque é até complexo explicar como funciona exatamente. Então, a gente tenta simplificar para as pessoas entenderem. Por que eu coloquei / psicopata? Porque muitas vezes a pessoa acha assim, eu estou envolvido com um narcisista, estou envolvido com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. E ela não se dá conta que a pessoa não é só narcisista, a pessoa também é psicopata, ela também tem transtorno de personalidade antissocial. Por que eu estou falando isso? Porque é raro, tá? Muito raro. Você pegar uma pessoa que possui transtorno de personalidade e identificar que ela só possui transtorno de personalidade narcisista, ou que ela só possui transtorno de personalidade antissocial, ou que ela só possui transtorno de personalidade histriônica. Porque, na verdade, as pessoas que têm esses tipos de transtorno, elas são um combo. Elas vêm com um combo, né? Um belo de um presente, assim, você abre aquela embalagem, é um combo maravilhoso de vários transtornos de personalidade. Eu, particularmente, os narcisistas que eu conheço, tá? Diagnosticados e não diagnosticados, os que eu diagnostico visualmente pelo convívio, eu noto que eles não têm só o transtorno de personalidade, tá? Às vezes tem várias outras coisas, tem TOC, tem TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, uma série de outras coisas, tá? Uma série de outras coisas. E não é à toa que os transtornos de personalidade, borderline, histriônico, narcisista e o antissocial, estão no mesmo grupo de transtorno de personalidade, que é o grupo B, porque justamente, né, isso no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, que relata todas as doenças mentais, né, os transtornos mentais que existem aí atualmente reconhecidos, e essas personalidades têm os transtornos no mesmo grupo. Por quê? Porque tudo se mistura, tudo se funde, tudo se confunde. Inclusive, é muito difícil, às vezes, você separar, porque um narcisista, ele pode também ter transtorno borderline como comorbidade, um borderline pode ser narcisista como comorbidade, ou um narcisista pode ter transtorno de personalidade antissocial como comorbidade. Isso é muito comum, gente. Então, a gente está lidando com um combo complexo demais, para vocês verem como uma coisa é complexa. Então, você pega tudo isso, toda essa complexidade, que são os transtornos de personalidade,
que são pessoas disfuncionais, manipuladoras, mentirosas patológicas. No caso do narcisista, ele precisa muito de suprimento, ele precisa de validação do ego dele, do falso eu, do falso self. É aquele cara que se acha, mas não pensem, eu conheço uma pessoa que se acha narcisista. Não é assim, tá, gente? Não simplifiquem demais a coisa, porque não é assim. Mas os narcisistas, eles têm uma série de características, mania de grandeza, aqueles sonhos limitados com fama, poder, mas não necessariamente, porque existem aí os narcisistas ocultos, ou os famosos narcisistas vulneráveis, que é aquele coitadinho, aquela pobre pessoa, simples, humilde, geralmente são pessoas mais introspectivas, que usam do vitimismo para manipular, usar e abusar de outras pessoas. Mas, no fundo, elas se sentem grandiosas, se sentem donas da razão, se sentem superiores a todas as outras pessoas. O que difere o transtorno de personalidade narcisista do transtorno de personalidade antissocial? Basicamente, eu estou tentando resumir, tá, gente, porque é muito complexo. O que difere, né, o narcisista do psicopata, basicamente é que o narcisista ele precisa de validação. Exato, Renan. O narcisista tem uma inveja patológica, né? Olha que difícil você conviver com uma pessoa que você acha que te ama, seja pai, seja mãe, seja companheiro, seja companheira, e eles desejam ter coisas que você tem, ser como você é, eles sentem uma inveja, tá? Então, uma das coisas que difere é que, por exemplo, o psicopata, ele não quer validação, ele se acha superior, ele sabe que ele é superior, mas ele manipula, muitas vezes, para obter vantagens. Eles são sedutores, mas é uma sedução superficial. Então, tem diferenças no funcionamento da personalidade. Por exemplo, o antissocial, ele já é mais propenso a não seguir regras, por isso que eu falo, é antissocial, já é mais propenso a não seguir regras sociais. E chegando, às vezes, até dependendo do grau, do nível, né, porque tudo está no espectro, todos os transtornos estão no espectro. Ele pode ser mais intenso ou menos intenso. Então, chegando até a cometer crimes, às vezes, dependendo da situação, dependendo do espectro, dependendo da base familiar, dependendo de uma série de coisas. Assim como tem psicopatas que estão aí no dia a dia, não cometem crimes e são excelentes profissionais, mas não quer dizer que eles não sejam disfuncionais e não causem dor e sofrimento para as pessoas. Tirem também essa impressão de serial killer aí, de Netflix, de cinema, que todo psicopata é serial killer, não tem nada a ver, isso aí, tá? Então, esses transtornos, eles são transtornos que causam muita dor e sofrimento para as vítimas. E o que complica, quando você lida com esse tipo de personalidade, são pessoas normais, são pessoas conquistadoras. A gente fala que são personalidades predatórias, porque eles são predadores emocionais. E isso tudo, diante do convívio, diante da troca de experiências, da troca de informações, isso vai causando uma série de dinâmicas e de mecanismos na vítima, fazendo com que a saúde emocional da vítima adoeça. Por exemplo, quando você se relaciona com um narcisista, é muito comum ele invalidar os seus sentimentos, os seus pensamentos, é muito comum ele te desvalorizar. Mas você fala assim, Leonardo, que bobagem, se eu tô com uma pessoa e essa pessoa me desvaloriza, é só falar tchau, adeus, não quero mais, não vou ficar com quem me desvaloriza. Não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, milhares e milhares e milhares de pessoas não cairiam nessa situação. E as pessoas que caem nessa situação não são pessoas menos inteligentes, tá? Ou menos instruídas, porque qualquer um pode cair nesse conto, qualquer um pode cair nesta situação, se envolver com uma personalidade, com uma pessoa que tenha transtorno de personalidade e não saber. Eu, particularmente, já falei em lives, já falei em vídeos, eu particularmente conheço psiquiatra que caiu nisso, eu conheço psicólogos que caiu nisso, eu caí nisso, eu sou psicanalista, então existem desde pessoas mais leigas até pessoas muito bem informadas, tá? É mito dizer que é tão simples assim, porque o abuso, ele não é nítido, o abuso, ele acontece em conta-gotas, passo a passo, de forma invisível. O abuso psicológico, gente, ele é invisível, ele é imperceptível, e exige muita psicoeducação e conhecimento da sua parte para você não cair ou não viver uma relação abusiva.
Geralmente quem já viveu já tem um pouco de experiência, sabe como funciona, e sabe reconhecer, novamente, quando está lidando com uma personalidade abusiva, ou não, né? Às vezes a pessoa demora a perceber. Então, não existe regra. Só que isso vai fazendo com que a vítima passe por vários processos de desvalorização, de humilhação, é, gaslight, como eu já falei para vocês, descarte. O descarte é uma coisa extremamente dolorosa dentro do abuso, porque o abusador cria um futuro falso, cria fantasias no convívio com a vítima, faz promessas, manipula, mente, deixa a vítima com 1 milhão de expectativas, cria um falso self, um falso personagem, e de repente a vítima está lidando com alguém que não é o que ela imaginava, ela idealiza. E isso vai fazendo, por exemplo, no caso de um descarte, faz com que a vítima tenha uma sensação de morte, né, de desespero, de pânico. Esses altos e baixos, como, por exemplo, triangulação, ficar ameaçando a vítima de se envolver com outras pessoas, ou ficar falando, né, para a vítima, olha, o meu ex me valorizava, você não me valoriza. Triangulação já fala, é um triângulo. Ficar colocando horas você lá embaixo no triângulo, horas você lá em cima, de acordo com a necessidade do abuso. Então, tudo isso vai causando uma série de dores emocionais na vítima. E, geralmente, esses abusos, eles são um período longo de tempo. Que seja 1 mês, que seja 3 meses, que seja 1 ano. Às vezes tem gente que fica 30, 40, 50 anos casada com um abusador, um narcisista. Tenho relatos aí de pessoas que eu atendo que falam, né, de casos na família, que ficou casado, mulher ou homem, não importa, que ficou casado com um narcisista e que morreu, assim, morreu no desgosto, morreu na tristeza, na depressão, de tanta dor e sofrimento. Então, esses mecanismos que são usados pelos abusadores, narcisistas / psicopatas, porque a manipulação é um pouco parecida, com propósitos diferentes, as mentiras, o futuro falso, e até um pouco da paranoia, porque eles têm um quesinho de paranoia e um pouquinho de psicose, tá, gente? Um pouquinho de psicose quando eles começam a delirar, criar situações, inventar mentiras e acreditar nas próprias mentiras, que é o que nós chamamos de confabulação. Tudo isso vai, aos poucos, minando a personalidade da vítima. Vai causando dor, sofrimento, estresse, angústia, tristeza, alegria. Tristeza, alegria, angústia, sofrimento, dor, alegria de novo. Expectativas, sonhos, depois tudo vai por água abaixo, então é uma montanha russa de emoções, e isso a longo prazo vai gerando nas vítimas o que nós chamamos de trauma. Por isso o título da live é Personalidades Patológicas, aí, Narcisista Psicopata, relacionamento com eles, e o que tem a ver com o trauma e a recuperação. Então isso vai gerando trauma nas vítimas. O trauma nada mais é do que situações de estresse que você pode viver de forma pontual, pode criar um trauma sobre uma coisa específica e momentânea ali, que rapidamente você pode superar, ou um estresse e coisas intensas vividas a longo prazo.